PSE, resultados de janeiro a julho de 2023. A gente vai falar desse tema logo direto, sem enrolações, de uma forma que possa ser útil para os secretários de saúde, coordenadores de atenção básica, coordenadores de informação, coordenadores do PSE e profissionais da saúde. Fique comigo até o final, anota aí, faça suas perguntas e depois deixa a sua curtida, o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Fique comigo, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos logo corrigir a câmera para que você possa ter acesso a esse material que foi construído para ter uma melhor interação, uma interação mais leve com você, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai trazer é a seguinte: os resultados do programa de saúde na escola, eles têm que ser conversados, eles não podem ser apresentados de uma forma estanque. O que significa isso? Existem muitos fatores que podem intervir na obtenção dos resultados, podendo influenciar de forma positiva ou negativa. Então, quando você for realizar sua tabulação de resultados no CIS-AB, tem que ter muito cuidado ao lidar com os números. A primeira coisa que você tem que fazer com os números não é emitir critério de valor. Primeiro é perguntar se aqueles números que estão ali, se eles representam a realidade do meu município. Se ele não representa a realidade do meu município, muita calma. Antes de rotular se seu município é ótimo, se seu município está médio ou ruim, se as minhas equipes não estão produzindo, calma. Vamos pegar os dados, fazer uma série de perguntas e entender o que pode ter influenciado na obtenção daquele resultado. Então, diante disso, a gente vai fazer o seguinte: lembrar qual foi a nossa trajetória ou qual deveria ter sido a nossa trajetória no programa de saúde na escola no ciclo 2023-2024. Então, primeiramente, a nossa jornada, né, que tem um mundo de possibilidades e que esse mundo de possibilidades vai influenciar os nossos resultados. Quando a gente olha para os profissionais de saúde, a gente já está olhando para o fazer, ou seja, para a prática. A gente quer saber se aquela prática se gerou resultado. Depois a gente tem que se perguntar, tá, mas além da prática, se foi feita já é um fato, foi feita, como foi registrado no papel ou no aplicativo direto, o aplicativo de atividade coletiva? Bom, pode existir uma diferença entre o fazer e o registrar na ficha. E pode existir uma terceira diferença entre o registrar no papel e o digitar no sistema. Principalmente porque na maioria das vezes não é o mesmo profissional que está nessas três ações. Quarto ponto, esses dados após digitados, será que todos eles já foram enviados? Tem gente que não lembra que mesmo que o PSE analise dados ao longo de um ano, ele está dentro do regime de validação dos dados do ESUS APS. E a partir do Previne Brasil, não se valida dados ao longo de um ano, mas sim ao longo de 4 meses. Então a gente está agora no dia 6 de setembro. Quais são os dados que eu posso enviar? Bom, o Ministério da Saúde ele aceita dados o ano inteiro, mas ele só valida dados ao longo de 4 meses. Então ele vai aceitar pacote de dados, por exemplo, se você for digitar agora uma ficha de abril, mas ele não vai validar porque ela vai ser considerada fora do prazo. Então tem que estar com essa luzinha aí ligada para que as suas ações possam não ser consideradas inválidas, tá? Porque você vai ter acesso a resultados no CIS-AB, mas nem todos os seus produtos vão ser considerados válidos para as análises de resultados. Isso eu falo Previne Brasil, análise de desempenho na saúde bucal, ações das EMULTs e as ações do programa de saúde na escola, tá bom? O que cabe à gestão? Monitorar isso, né? E fazer com que o programa ele consiga todos os meses de uma forma inteligente e, se necessário for, corrigindo algumas caminhadas. Bom, vamos continuar, tá? Então, o que é esperado? Muitas vezes isso vira poesia.
fazer planejamento, fazer o detalhamento e divisão de responsabilidades entre saúde e educação e conjunto, e ver se há necessidade de trazer outros parceiros, entender que a saúde, a atenção primária, ela está mudando a forma de funcionar, está chegando aí as EMULTs, para alguns municípios já virou realidade, é necessário agir de forma estratégica, e sim, quando a gente fala atividades com educação, tem que ter paixão pela inovação. Educação sem inovação, saúde sem inovação, cai na rotina, cai naquelas atividades chatas, monótonas, que já começa com um tema de palestra e aí ninguém gosta, vira uma literal tortura para o aluno e para o profissional da saúde, para o profissional da educação. Então tem que lembrar disso. Tá bom? Vamos continuar. Quanto à gestão, o que é que cabe à gestão? Planejamento, suporte às atividades, alinhamentos, monitoramento, avaliação, e aí vai entrar critério de juízo, fazer um detalhamento do que era esperado, do aquilo que foi entregue, saber identificar se há necessidade de mudar alguma linha de ação, né? Porque aí você vai identificar se há necessidade de ter novos rumos, de focar mais em uma equipe do que na outra, e aí a gente determina se há necessidade de discutir e de elaborar novas estratégias. Então, por isso, primeira chamada de atenção, tá bom? É necessário ter muito cuidado ao analisar nossos resultados, tanto na hora de conversar com os municípios, tanto na hora de conversar com as equipes, quanto na hora de conversar com os profissionais de saúde, até mesmo na elaboração de rankings. Ranking é legal quando você conhece os critérios e eles são justos. Muitas vezes se criam rankings que quem é grande sempre vai estar no topo da tabela, e isso é completamente injusto comparar um município de 1 milhão de habitantes com um município de 5 mil habitantes. Como é que você vai comparar um ranking dessa forma se em um mesmo conjunto de elementos existem disparidades tão grandes? Então, muito cuidado. Assim mesmo, quando comparar uma equipe da zona urbana super, hiper, mega projetada, com vários recursos e suportes, com os resultados de uma equipe de uma zona rural muito distante, que tem muitos desafios, que não tem a mesma quantidade de escola, de alunos, e nem tem os mesmos profissionais e recursos. Então, é muito necessário para que você não crie simplesmente uma tabela, um conjunto de gráficos que venha, muitas vezes, a causar muito mais transtorno, preocupação e revolta do que servir de uma ferramenta de motivação e de estimulação, tanto a municípios em cenário estadual, quanto em equipes ou dentro das equipes, entre unidades de saúde, entre escolas. Muito cuidado com a formação de rankings. Eu utilizo rankings, mas é necessário ter esse cuidado de balizar e de aproximar essas categorias. Tá? Então, o que a gente vai fazer diante disso? A gente vai acessar o portal de informações de resultados da atenção primária, que é o SIS-AB. Então, é nesse endereço aqui, ó, cisab.saude.gov.br. Então, nesse momento, eu vou dar uma saidinha da apresentação para que a gente possa navegar direto no portal SIS-AB. Eu vou colocar aqui em tela cheia e vou aumentar um pouquinho da minha câmera para a gente poder conversar. A primeira coisa, ou você pode vir nesse botão aqui, ó, Saúde, Atividade Coletiva, onde eu estou passando a seta do meu mouse, olha só, saúde, aqui ó, olha só, onde eu estou colocando o dedinho, gente, saúde, atividade coletiva, ou você pode vir para o lado oposto da sua tela e procurar aqui do ladinho onde vai estar produção, tá? Por exemplo, produção, saúde, atividade coletiva, vai dar no mesmo lugar. E o legal do monitoramento do PSE é que eu não preciso de senha para fazer uma tabulação identificando escola, identificando equipe, identificando município, tema, nada disso eu preciso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar esse zoom aqui da minha tela para que vocês possam acompanhar exatamente o que eu vou fazer. E vou diminuir a minha câmera. Então, a primeira coisa, pessoal, cuidado com as perguntas que vocês querem responder. No SIS-AB, você tem que fazer um conjunto de tabulações, porque não existe relatório só do programa de saúde na escola, existe relatório de atividade coletiva, e nem toda atividade coletiva é atividade do programa de saúde na escola.
tá bom? Então vamos fazer o seguinte, como eu não vou usar senha de ninguém, olha só uma coisa, aqui atrás da minha imagem tem esse termo aqui em cima, ó, acesso restrito, eu não vou usar. Tá bom? Porque eu não vou precisar de senha para fazer uma análise, seja de qualquer município no país, no Brasil. Então, olha só. Primeiramente, eu vou definir que eu vou analisar município. Aqui, tá? Município. Segundo, eu vou analisar todo o conjunto de meses que eu tenho à minha disposição. Então, janeiro a julho. Ah, mas eu não trabalhei em julho, que era férias. Tudo bem. Tá? Mas vai que alguém digitou e isso enviou essa atividade, ou errou a data e colocou que você trabalhou em julho. Não tem nenhum problema. Tá? Aqui, ó, se eu digitei município, aqui eu vou marcar o estado. Eu vou começar com o Distrito Federal, mas eu poderia pegar qualquer capital. Então, DF, Brasília. Aqui na linha, eu vou começar a responder as minhas atividades. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer: quantas atividades do Programa de Saúde na Escola Brasília registrou e enviou e foram válidas? Olha só quantas perguntas. Dentro do Programa de Saúde na Escola. Então, vamos aumentar aqui o zoom. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou montar o meu relatório. Então, na linha, eu já vou querer saber de cara quantas escolas eu fiz. Eu já vou ganhar tempo. E quais foram essas escolas? Então, eu vou identificar a linha como INEP. Como eu não vou responder agora quantas atividades são de educação e saúde, quantas atividades são de práticas de saúde, o que eu vou fazer? Na coluna, eu posso deixar a quantidade de atividades / número de participantes. Aqui eu já vou dizer que eu vou querer saber quantas são as atividades da saúde e da educação no programa de saúde na escola. Eu vou juntar tudo. Então, quando eu fizer isso, o que eu vou responder? Até o momento, de janeiro a julho, quantas atividades coletivas foram válidas ao programa de saúde na escola? Eu não vou responder o tema, mas eu vou saber quantas atividades diante por escola, por INEP. E aqui embaixo, olha só que legal, eu vou marcar isso aqui, ó. Considerar apenas produção enviada no prazo. Esse é o ponto-chave para você não ver um número grande e depois achar que aquele número é o resultado que está sendo analisado, e não vai ser isso, tá bom? Então a gente clica aqui em ver em tela. Fazendo isso, vai demorar um tempinho, às vezes demora mais, às vezes demora menos, tanto considerando a velocidade da sua conexão e a hora que você vai acessar o sistema. Se você acessar nos picos de produção comercial, por exemplo, 8 horas, 9 horas, até 10 horas, ou às 14 horas até às 15 horas da tarde, muitas vezes o portal Cisab está super, mega, hipercarregado e ele vai apresentar um funcionamento muito lento, tá? Então, olha só, carregou a minha informação. Então, para a cidade de Brasília, olha só, eu vou ter todas essas escolas organizadas por INEP, e aqui eu coloco, ó, para ver mais escolas. Aqui eu vou ver o total de atividades, eu não sei ainda os temas, e a quantidade de alunos, mas veja só isso aqui não é legal. Somente 3 atividades gerando um total de participantes de 1.259 alunos. Não é legal. Você perde qualidade de interação com a escola. É claro que, para o programa de saúde na escola, o que interessa efetivamente é a quantidade de escolas que você aderiu, aí tem que puxar o extrato de adesão, quantas escolas você trabalhou ao longo de um ano e quais foram os temas das atividades e a quantidade de atividades por escola. É isso que você tem que saber dentro do PSE. O PSE ele não analisa quantidade de alunos envolvidos. Isso aqui eu estou trazendo como uma ferramenta, uma ideia de análise de qualidade dos resultados, mas a quantidade de participantes não tem nenhuma meta relacionada a isso. Tá bom? Então, olha só, aqui eu vou saber, se eu quiser saber o nome dessa escola, eu pego esse INEP, coloco INEP, esse número, e jogo no Google, vai aparecer de cara o nome da escola. E aqui eu vou ver, ó, que Brasília, DF, fez muita atividade dentro do programa de saúde na escola de janeiro a julho. É isso que eu preciso responder primeiramente.
para que depois eu tenha um total das minhas atividades e eu tenho várias páginas até aqui. Então, para analisar um município muito grande, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o download dessa tela, porque eu vou baixar o arquivo, e aí eu vou ter a ideia, todas as linhas pela quantidade de escola. Mas, isso vai me responder se eu me dei bem no indicador? Não. Você tem que acessar o portal do e-gestor, colocar sua senha no acesso restrito e baixar o seu extrato de adesão. Se você já tiver ele, ótimo, porque você vai comparar as escolas que foram trabalhadas com o total de escolas aderidas. Qual é o primeiro indicador? 50% mais um das escolas trabalhadas em 2023 com pelo menos uma ação do PSE. Isso é o básico. Tá? Segundo indicador, eu tenho que saber quais são as atividades que eu fiz nessas escolas abordando pelo menos 2 temas prioritários. Se eu fizer isso, eu vou bater muito bonitinho as metas dos 2 indicadores e também vou garantir o recurso para ele ser pago integral. Tá? Então vamos fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quais dessas atividades eu fiz contemplando os temas de educação e saúde, que para o CISAB é chamado temas de saúde, tá? Então, eu vou diminuir aqui a minha câmera para mostrar para vocês com o mesmo município. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui a minha telinha e vou mudar primeiro a organização. Eu posso passar o INEP para esse lado aqui, na verdade, mas eu vou deixar ele na linha. Eu vou colocar aqui temas para a saúde, na coluna, ok? Aqui embaixo, no meio da tela, eu abro temas para a saúde e marco todos. Não vou sair marcando somente do PSE, vou marcar todos. E aqui eu vou clicar ainda em considerar apenas produção enviada no prazo e depois ver em tela. Desse jeito eu vou responder a segunda pergunta, porque eu vou olhar o detalhamento dos temas por escola. Aqui eu já não vou ver mais a quantidade de alunos, eu vou ver a quantidade de atividades. Isso é a linguagem do programa PSE, Programa de Saúde na Escola. Tá bom? Então aqui, ó, subi a página e olha só o que aparece aqui, ó. Vai aparecer os temas das atividades e as escolas que foram trabalhadas. Então já é uma visão muito mais legal, muito bem detalhada sobre o que você fez. Então deixa eu só subir aqui um pouquinho e eu vou trazer aqui para o lado. Ó. Existem vários outros temas. Então tem escola que trabalhou a EDS, deixa eu ver aqui outros temas. Tem escola que trabalhou saúde bucal, olha só, muito legal, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, semana de saúde na escola. Então isso aqui vai te ajudar a responder tanto o indicador 1 quanto o indicador 2. Porque você vai poder saber, ali no INEP, tu vai colocar o nome de todas as escolas, procurando no Google, obviamente, e já vai calculando, assim, olha, das minhas atividades prioritárias, quais foram as escolas que eu já joguei temas dentro das atividades prioritárias? Então, quais são as atividades prioritárias para o ciclo 2023-2024? A prevenção, a obesidade, né, e a alimentação saudável, categoria de educação e saúde, o estímulo à atividade física, que é atendimento em grupo, a saúde mental, que é a atividade educativa, a prevenção às ISTs, né, saúde sexual e reprodutiva e prevenção às ISTs, a prevenção à cultura da violência, combate a acidentes e violência. Então, essas são as atividades prioritárias, tá bom? Para 2023. O estímulo à cultura da paz. Perfeito. Agora vamos ver aquelas outras atividades que são das categorias de ou procedimento em grupo ou atendimento coletivo. Porque nem todas as atividades do PSE têm uma só categoria. Então, vamos lá. E aqui a gente vai mudar. Primeiramente, a gente muda aqui em cima na coluna do relatório, a gente coloca práticas em saúde. Aqui a gente vem para temas em saúde, desmarca todos e clica em práticas de saúde e marca todo mundo. E depois clica em ver em tela, o mesmo raciocínio. Vai demorar um pouquinho, vai depender de todos aqueles fatores que eu já disse. Os dados vão subir e você vai poder saber se você está atingindo as suas escolas prioritárias, as suas escolas aderidas ou não,
e o tema. Por exemplo, antropometria não é prevenção à obesidade. Antropometria não é prevenção à obesidade. Por exemplo, eu tenho uma escola aqui que ela recebeu 10 ações de antropometria. Isto não é prevenção à obesidade. Prevenção à obesidade e alimentação saudável, que é um tema só, é da categoria de educação e saúde. Isso aqui é avaliação / procedimento coletivo, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir os temas. Fora isso, o que é que essa escola fez? O que é que DF fez? Vamos ver aqui os outros temas, olha só. Eles fizeram outro procedimento coletivo. Muito cuidado toda vez que você marcar outro procedimento coletivo, só se for para, por exemplo, prevenção à Covid. Começa por ali. Tá? Eu tenho práticas corporais, aqui sim. Isto aqui é uma atividade prioritária. Práticas corporais. É a segunda atividade prioritária. Vamos ver mais temas. O que é que Brasília também fez com os seus alunos? Verificação da situação vacinal, apesar de não ser uma atividade coletiva, completamente importante. Ela é saúde ocular, ok. Saúde auditiva. Essas 3 atividades não são atividades prioritárias, ou seja, por essas atividades não bate o indicador 2. Você pode fazer? Pode, mas também tem que entregar o indicador 2, tá bom? Então veja que existe todo esse cuidado para a gente responder o que é PSE e o que não é e como analisar os dados. Bom, já fechando esse tema, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, já fechando o dado e fazendo as seguintes considerações finais. Cuidado com a nossa preocupação muito saudável em acessar os resultados, mas quando a gente for fazer rankings, tem que ter muito cuidado. A gente não pode comparar uma cidade de 5 milhões de habitantes com uma cidade de 10 mil habitantes. A gente não pode, isso é injusto, porque a quantidade de atividades ela vai ser obviamente derivada da quantidade de escolas, da quantidade de equipes, do cenário daquela cidade. E mesmo se você ainda não teve nenhum resultado de janeiro a julho, mas você fez as suas atividades, vou dar uma dica. Pode ter muita coisa acontecida. Resgate essas atividades, digite corretamente, mas vai ter que mudar a data e colocar dentro do quadrimestre vigente para que elas não sejam invalidadas quando for analisar seu resultado. Ah, Jamerson, mas eu fiz uma atividade em abril, só que eu digitei errado. Eu não digitei o INEP. Digita de novo essa atividade, coloca com a data dentro do terceiro quadrimestre para que ela seja validada e processada e seja aceita, né? Porque se você fez e teve o registro, mas ela não apareceu para o CISAB, digite corretamente, mas só vai mudar a data, tá? Colocando dentro de um quadrimestre vigente e envia. Porque o Ministério da Saúde precisa entender e validar aquilo que foi feito. Ele não vai estar preocupado se foi feito no primeiro, segundo ou terceiro quadrimestre. Ele vai pagar se durante o ano letivo os seus dados, se forem válidos, se vai gerar, se vai atender os 2 indicadores para depois influenciar também nos seus resultados, na sua classificação e também no repasse de recurso, né? Então é tudo isso que a gente pede para vocês. Ter muito cuidado e fazer todas essas considerações. Bom, chegando até aqui ao final desse vídeo, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, aqui na conta Jamerson, 2SON, _J, e aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva no YouTube. Muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Respire, tenha um feriado melhor, não enlouqueça porque você teve acesso a alguma informação, algum ranking que não foi legal, e valorize dados coerentes e válidos para o seu município. A gente se encontra num próximo vídeo. Compartilhe, comente, deixe aqui o seu like, a sua curtida e o seu comentário. Vai ser um prazer estar com vocês nos próximos vídeos.